Voltamos com o Observatório da Imprensa, que hoje fala sobre o jornalismo fiteiro. Obter material de escutas telefônicas ou de filmagens não autorizadas pode ser uma arapuca para o jornalista, mas também pode ser um grande trunfo. Basta que ele não se dê por satisfeito com aquele material e busque checar as informações recebidas. Foi assim no caso Watergate, quando 2 jornalistas do Washington Post conseguiram derrubar um presidente dos Estados Unidos. O caso clássico do caso Watergate. Você tinha ali uma fonte primária, que hoje já se sabe quem era, que se sabe que tinha objetivos muito individuais quando ele fazia aqueles vazamentos. No entanto, os jornalistas não se limitaram a usar as informações que aquela fonte dava. As informações eram de interesse público, eu acho que se fez um serviço ao país, no caso dos Estados Unidos, com a revelação dos fatos que aquela fonte estava proporcionando a eles, mas os jornalistas checaram aquelas informações com outras fontes independentes e por isso publicaram e por isso agiram bem, na minha opinião. Maurício Azedo, os nossos telespectadores estão, de certa forma, não fazemos sondagens nem votações, mas aqui uma tendência de que o jornalista não pode ter privilégios, que ele tem que ser chamado a depor numa comissão de inquérito. Quer dizer, há aqui talvez uma incompreensão do papel do jornalista. Você, com seu caráter didático, não é? Eu queria que você tentasse passar de novo ao telespectador que não é privilégio, não é? Na verdade, se o jornalista é intimado a comparecer a uma comissão parlamentar de inquérito, que já tem, inclusive, indicações precisas e amplas e variadas sobre crimes que foram praticados pelos agentes que ensejaram a convocação da CPI, na medida em que o jornalista é intimado a comparecer a essa comissão, ele está sendo vítima, não está sendo beneficiário de um privilégio, ele está sendo vítima de um processo de coação em que são advertidos não apenas quem comparece ao depoimento, à comissão para depor, mas todos os outros jornalistas, claro, que se sentirão inseguros diante da possibilidade de serem, inclusive, arrastados a uma perda de credibilidade e de conceito público, na medida em que se diz que o jornalista fulano de tal foi intimado a comparecer à comissão parlamentar de inquérito. Mas o essencial dessa questão é que há aí uma distorção e uma desproporção de poder. O parlamentar que convoca o jornalista, ele tem o poder de ir à tribuna, de no dia seguinte ou na mesma sessão, na mesma tarde, fazer uma digressão de uma hora. De uma hora agredindo o jornalista sem que este tenha a possibilidade de defesa. A esse respeito, eu me lembro de um episódio que ocorreu com o jogador do Botafogo, o Paulo César Lima, que era vítima constante de ataques do jornalista, colunista do Jornal do Brasil, numa coluna prestigiada na seção de esporte, o José Inácio Werneck, que soltava, com licença da palavra, mandava o cacete, aliás, injustamente no Paulo César Lima. E num dia, num treino do Botafogo, que o Werneck foi ver, ele chegou para o Paulo César Lima e disse: você me desculpe, mas eu estou cumprindo o meu papel. Ele disse: não aceito sua desculpa, porque você me esculhamba publicamente e vem pedir desculpa reservadamente. Então, isso se dará
com o jornalista, porque ele não terá a possibilidade de defesa, tal como foi sonegado a Paulo César Lima, enquanto o parlamentar que o convocou, que sugeriu a sua convocação, vai para a tribuna e fala durante 2, 3 horas contra esse profissional. É um processo de coação que os jornalistas não podem aceitar, porque isso significa um condicionamento muito grave de uma atividade em que, como eu disse anteriormente, os jornalistas não estão a serviço de si próprios, de seus interesses. Eles estão a serviço da necessidade que a sociedade tem de ser informada. Maria Cristina, e aí entra, nós vimos agora o Carlos Eduardo Lins da Silva falando sobre o caso Watergate com muita propriedade, como sempre, né? Mas nós temos outros atores na cena política, jornalística, que é a internet, são as mídias sociais, que isso coloca o problema em outra esfera. Como é que você vê isso? Pois é, Diniz, você citou que tem chegado muitas mensagens aí de telespectadores advogando ainda que o jornalista deva ir à CPI. A melhor CPI, eu acho que pode haver para a imprensa é a internet, né? Você publicou uma notícia falsa, você publicou uma notícia de um lado só. A internet está aí para mostrar que tem um outro lado, a internet está aí para mostrar que essa notícia não prevalece. Uma notícia falsa hoje publicada no jornal não sobrevive muito tempo, né? Então, quando eu ouço e leio assim, essas críticas muito agudas, né, ao poder da grande imprensa, não nego, a imprensa tem um grande poder, mas o surgimento da internet deu uma força para a informação livre, né, que na época do Watergate, talvez na época em que surgiu o Mensalão, talvez não fosse assim tão difundido. Então, o poder da informação livre trouxe uma outra perspectiva. Esse caráter de vingança contra a grande imprensa talvez esteja um pouco desfocado da realidade hoje do mercado de informações. Vinícius, como é que você vê esse dado da internet sendo, digamos, um novo ator nesse conjunto, não é? E ela faz um julgamento imediato, não é? Ela faz o metajornalismo, ou deveria fazer, ela noticia e comenta a notícia, não é? Olha, Diniz, eu vejo com muito entusiasmo. Eu acho fantástico que mais vozes tenham acesso ao debate público. Nesse ponto, eu concordo inteiramente com aquele jurista americano que fala que na área de mídia o princípio máximo é a dispersão da propriedade. Quanto mais gente puder falar e mais gente puder acessar o espaço público, excelente. Vejo isso com muito entusiasmo. Agora, me parece inegável que o poder individual de um blog, de um blogueiro ou de cada um de nós que eventualmente tem acesso à internet ainda é muito assimétrico com relação aos grupos de mídia, né, que estão tradicionais já no mercado. No caso brasileiro, são grupos, em geral, vinculados a famílias, algumas delas, como nós todos sabemos, ainda oligarquias do tempo até da República Velha. Quer dizer, há uma diferença de poder inegável entre a iniciativa individual de alguém que pode acessar, em tese, potencialmente, o espaço público via presença na rede, né, de computadores, e esses grupos que ainda, me parece, são de fato atores com um poder muito assimétrico com relação ao que se pode fazer na internet. Mas, insisto, vejo isso com muito entusiasmo e acho que por aí estamos caminhando no sentido de democratizar a área da comunicação. Vinícius, nós já falamos, você já veio aqui várias vezes, tocamos nesse assunto, mas eu acho importante, porque tem um outro ator, quer dizer, já mais especializado, que é o observador da mídia, não é? Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui neste exato momento é uma função social
que vinha sendo descaracterizada, desqualificada, não se dava atenção, e de repente nós percebemos que discutir a mídia é um grande assunto. A TV Brasil não trabalha com índices de Ibope, não dá bola para isso, mas eu tenho certeza que neste momento tem uma boa parcela do leitor adulto, do telespectador adulto, que quer saber mais coisas que não aparece, né? Quer dizer, então o que nós temos que fazer é permitir uma sociedade com poder e contrapoder, né? A observação da mídia, eu não digo o observatório, porque devem existir dezenas deles, é um contrapoder. Ele faz essa reflexão no sentido contrário, através da internet, através da televisão, através de tudo, através das conversas, né? Então, nós temos que realmente estimular uma sociedade pluralista, né? Vocalizada de forma com contraditórios. Eu acho que nós estamos no bom caminho, um pouquinho tarde. Como é que você vê isso, Azedo? Não, eu acho que, inclusive, isso retoma uma tradição do jornalismo. Outro dia, inclusive, você fez a evocação desse fato, que nós tivemos aqui, por exemplo, críticos da própria imprensa, como o Gondim da Fonseca, um grande jornalista e um grande intelectual, que fazia uma análise diária do comportamento da imprensa da imprensa sadia. Inclusive com um grau de irreverência muito forte, que ele se referia ao editorialista do Diário Carioca, fundador do jornal, J. de Macedo Soares, como Rodanes, que é o senador invertido por aí. Então, essa é uma tradição grande. Você mesmo também, durante bom tempo, se dedicou a essa análise. Eu acho que nós estamos retomando uma tradição que é muito importante e que conduz ao aperfeiçoamento da imprensa. Temos aqui uma pergunta do Recife, do Everaldo Costa. Esta discussão não está tirando de cena os reais culpados e mudando o foco das investigações, punindo jornalistas e isentando políticos? Maria Cristina, como é que você vê isso? Eu acho que, de fato, eu repito aqui, quem está sentado naquele banco de réus são os políticos, empresários, os comandantes desse esquema de malversação de recursos, né, que são eles que têm que ser investigados, né? Agora, o interesse do Collor é conhecido, o interesse dos demais políticos que estão envolvidos em convocar a imprensa são conhecidos e se há alguma coisa positiva nessa tentativa de tirar o foco de cima das investigações é de ter provocado essa discussão entre os jornalistas, né? Eu acho que ninguém quer jornalista sentado no banco de réus porque as informações que o jornalista tem devem ser publicadas. Se ele tiver condições de confirmá-las, essas informações devem ser publicadas, né? O jornalista não tem o que dizer no banco de réus, porque o que ele tem que dizer tem que estar numa página do jornal, tem que estar na televisão, tem que estar no rádio, no meio que ele atue. Agora, se a CPI quer ir atrás de jornalista e, com isso, denuncia, isso provocou um debate, né? Por isso que nós estamos aqui discutindo. Agora, eu particularmente acho que essa semana foi clara no sentido de que eu não creio que esse foco em cima da imprensa vá continuar. Eu não apostaria todas as minhas fichas nisso, não. Para encerrar, Vinícius, você acha que esse episódio, qualquer que seja o desfecho, convoque ou não convoque, mas você acha que nós estamos num outro patamar, quer dizer, estamos avançando para um debate mais amplo sobre o papel da imprensa? Eu acho que é inevitável, Dines, até porque esse deixou de ser um assunto exclusivo
dos jornalistas, né? Porque a sociedade está se dando conta que está em jogo algo que afeta diretamente a ela. E nesse sentido, você é um pioneiro, todos nós sabemos disso, na observação da mídia, né? Nós sabemos que os jornalistas não gostam de ser observados, não gostam de ser criticados, né? Me parece que isso também está mudando, porque a atividade jornalística, que é uma atividade profissional muito própria, ela não está imune de desvios, de equívocos, né? E isso precisa de ser, pelo menos, debatido, né? Então, eu acho que sim, nós estamos numa fase da vida brasileira, né, que essas questões finalmente estão ocupando um espaço maior, que é um espaço que deve ocupar, do meu ponto de vista, no espaço público. Eu acho que isso é muito bem-vindo. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer vivamente a presença da colunista Maria Cristina Fernandes, do professor Vinícius Lima, Maurício Azedo, nosso presidente. O nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e em nosso site, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Muito boa noite.